Seu Dalmir. Amém. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui, pelos louvores entoados. Graças a Deus, eu já poderia ir para casa satisfeito, alegre, porque o Espírito Santo de Deus, ele movimenta a sua igreja, Ele nos alegra. E eu estou muito satisfeito por estarmos aqui nessa noite com os irmãos. E agradecendo a Deus pela vida do pastor da igreja, meu pastor Moisés, e aos irmãos que me fizeram o convite, o diácono Jorge, o presbítero Ailton, para estarmos aqui. Confesso aos irmãos, aleluias, que ser um pregador da casa, ô Jorge, pelo amor de Deus, que prova, a igreja está cheia. Poderia ter pregar amanhã, pastor Moisés. O senhor poderia estar aqui, abençoando aqui a igreja cada vez mais. Oh, meu Deus amado. Mas, irmãos, a igreja está alegre? Amém? Então, abra comigo a sua Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo endereçou aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Louvado seja Deus. Nós temos desafios a todo momento em nossa vida, amém? Capítulo 10, estarei lendo este pequeno trecho, estarei lendo até o 5, diz assim: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Meus irmãos, nós estamos diante de um trecho da palavra do Senhor em que o apóstolo Paulo ele estava sendo acusado pelos seus oponentes de ter apenas uma valentia por trás das cartas que ele escrevia. Não obstante a igreja acreditar em Paulo e tê-lo como uma referência que de fato ele era, existia ainda alguns que resistiam-lhe. Era como se eles estivessem julgando Paulo: olha, você quando está por trás das suas cartas, você é muito valente. Mas quando você está presente, você não é tão valente assim. Era mais ou menos esse contexto que nós estamos nos referindo, quando Paulo defende a sua autoridade. Ele utiliza-se então do capítulo 10 ao capítulo 13, e você vai perceber que ele começa a fazer a sua autodefesa, exatamente resistindo a esse pensamento que tenta dividir o povo de Deus ali naquele momento. E por isso você vê ele dizendo aqui no versículo de número 2, quando ele fala assim: olha, eu rogo-vos que quando eu estiver presente, vocês não me vejam obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns. Paulo estava dizendo para eles: olha, não espere que eu vou responder com tanta ênfase aquilo que estão me julgando, como se nós andássemos na carne. Porque, irmãos, não obstante nós não termos a nossa luta contra a carne nem contra o sangue, a verdade é que nós somos carne e osso também. E nós sentimos na pele as acusações, sentimos na pele as injustiças, sentimos na pele os desafios que nós precisamos enfrentar.
Só que nós não estamos enfrentando uma luta carnal. Nós estamos enfrentando algo espiritual e não se enfrenta no campo espiritual com as armas humanas. Elas absolutamente não servirão para nada no reino espiritual. No mês de janeiro, no mês de oração, foi esse ano, pastor, nós falávamos ainda sobre Efésios 6, não é isso? Em que durante mais de um mês, corrido, entrando já no mês de fevereiro, nós discursamos aqui sobre as armas que o Senhor tem nos dado. Então nós ouvimos palavras aqui maravilhosas ao longo desse mês de janeiro, como fazemos todos os meses. No início deste ano não foi diferente. E nós aprendemos muito sobre as armas que o Senhor tem nos dado. Então, não obstante aos oponentes acusarem Paulo pela sua ousadia, Paulo ele também já trouxe uma palavra dizendo, olha, vocês não me verão. Respondendo, lhes resistindo. É isso aqui, a semântica que o texto está dizendo. Não me verão resistindo como eles me atacam. E nós trazendo para o termos dos nossos dias atuais, irmãos, é uma dificuldade muito grande quando nós somos atingidos, caluniados, sofremos a acusação, e muitas vezes nós temos que colocar os nossos joelhos no chão e fechar a nossa boca. Não é uma tarefa muito fácil. Não é algo muito fácil de se viver. Mas nós aprendemos, irmãos, que o nosso Deus, Ele julgará toda injustiça que faz com o servo dele. Fazem comigo, fazem contigo, e irão fazer com a igreja. Porque a igreja ela é perseguida não somente a partir do século 20, 21. A igreja ela já é perseguida desde a sua estrutura. Louvado seja o nome do Senhor. Perseguiram no início, perseguiram na sua trajetória, continuam perseguindo. E isso não terminará, porque esse é o papel do inimigo da nossa alma. Mas o Espírito de Deus, o Senhor, o nosso Pai, Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos edifica. Deus sabe como você hoje entrou aqui. A batalha, os desafios que você precisou enfrentar para poder sair da sua casa no dia de sábado. Talvez você tenha sofrido alguma acusação, talvez você esteja passando por alguma injustiça, mas o Espírito de Deus, aleluia, Ele te consola. Ele te conforta e Ele vai fazer justiça pela tua vida, porque a vingança não nos pertence. Aleluias. E dentro desse contexto, irmãos, as armas que o Senhor tem nos dado, uma das armas, irmãos, talvez é a mais importante de todas, porque sem ela as demais não serão utilizadas por nós de maneira eficaz, é a fé. Nós não fazemos nada se não for por fé. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, fazendo ali a descrição do que significa a fé. Eu tenho certeza que ela está no pensamento e na boca de todos. A fé é o firme fundamento das coisas, o quê? Que se esperam, e a prova da existência daquilo que não se vê. Você quer ver um exemplo? Nós estamos aqui diante de um templo, e alguns irmãos aqui já elogiaram a estrutura do templo. Mas por trás desses revestimentos, por trás dessa estrutura de gesso, por trás de toda a pintura, do reboco, existe um firme fundamento que mantém todas essas coisas que eu acabei de citar firmes. Que é a estrutura que mantém os alicerces que sustentam tudo aquilo aqui que nós estamos desfrutando. A fé, ela é um firme fundamento que sustenta a caminhada do servo de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Diante da fé que o Senhor lhe entregou, você agora tem condições de utilizar as demais armas que Deus disponibiliza para você. Por fé você ora, por fé você jejua, por fé você busca, por fé você medita, por fé você batalha pela palavra. Sem a fé você não faz nada disso. E a Bíblia, irmãos, teologicamente ela nos apresenta 4 tipos de fé. Por algumas vezes o pastor da nossa igreja ele tem falado isso aqui. Mas você que não é e que talvez não saiba, existe a fé natural, aquela que parece que já nasce conosco, aquela que já faz acreditar nas coisas, né, que nós temos visto. Existe a fé salvífica, aquela que nós recebemos quando cremos em Cristo Jesus. Nós sabemos que Ele virá, e ao seu tempo Ele buscará um povo zeloso de boas obras. Todos nós temos essa fé aqui, amém? Louvado seja Deus. Mas também tem a fé, irmãos, que te leva a ser fiel a Deus. Tem a fé que te leva a você a padecer pelo nome de Cristo. Assim como, louvado seja Deus, Daniel obedeceu ao Senhor. Ele decidiu por fé não se contaminar com os manjares do rei. Ele foi submetido à prova, ele foi submetido a situações difíceis, mas ele não se rendeu. Era como se fosse um João teimoso em meio a uma situação em que todo mundo está indo a uma condição favorável, mas ele quer ir exatamente ao contrário. É esta fé, fidelidade, que faz com que a igreja permaneça na presença do Senhor. Enquanto o mundo, irmãos, ele desce de cabeça para baixo para o inferno, a igreja vai subindo ao encontro do Senhor, rejeitando as oferendas, rejeitando aquilo que o inimigo tem lhe colocado diante de você, porque você tem a fé como a fidelidade de Deus na tua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados na fornalha, mas pela fidelidade que eles tinham ao Senhor, eles não se submeteram, eles não dobraram os seus joelhos, preferiram enfrentar a fornalha de fogo ardente. E se eles morressem queimados, eles iriam morrer queimando, glorificando o nome do Senhor. Mas Deus tem os seus propósitos, irmãos. Aleluias. Talvez você esteja passando por uma luta hoje. Não é porque você pecou, não é porque você desobedeceu, mas é pelo contrário. É porque você está ali na brecha. O teu inimigo, quando vê você fazendo como Daniel fazia, eles percebem que você é uma pessoa diferente. Você dobra os teus joelhos. Eles não fazem isso, eles não gostam. Enquanto muitos falam e dizem, murmuram, você adora. Enquanto eles sucumbem às ofertas que o inimigo lhes dá, eles rejeitam. Você rejeita. Eles não suportam. Não suportam o teu brilho. Não suportam, aleluias, o teu diferencial. Você já viu aquela parábola? É uma metáfora da cobra e do vagalume. Os irmãos conhecem essa metáfora, né? O vagalume está ali, ó, piscando. E a cobra, né, sempre querendo pegar o vagalume. Até o vagalume falou assim: por que você quer me pegar? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. O teu brilho me incomoda. Aleluias. O teu brilho incomoda, irmãos. O brilho da igreja incomoda o mundo. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto nós estivermos incomodando o mundo, significa, irmãos, que Deus tem se alegrado. Significa que nós estamos enfrentando os nossos desafios, irmãos, não com as armas que o homem disponibiliza, mas com as armas que o Senhor tem disponibilizado para nós.
Quando Davi foi submetido a uma luta contra aquele gigante, irmãos, estavam zombando do exército de Deus, estavam tripudiando diante do exército do Senhor Todo-Poderoso. Ninguém tinha coragem para nada, ninguém tinha uma palavra de ânimo, e de repente veio um jovem, irmãos, que a Bíblia diz que ele não era de grande estatura, louvado seja o nome do Senhor. Tentaram colocar armas que não estavam dentro das suas condições, ele não conseguiu dar um passo, mas ele foi diante do gigante com as armas que Deus havia lhe dado, não armas humanas, mas ele foi com o escudo da fé, ele foi com a promessa de Deus sobre a sua vida. Quem derrubou o gigante não foi Davi, irmãos, quem derrubou o gigante foi o Senhor, o mesmo que está aqui nessa noite pelejando pela minha vida e pela tua vida também. É uma pedra, aleluia. Ah, Senhor, mas naquela pedra tinha um segredo, irmãos, de um homem obediente, de um adorador fiel, aleluia. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Ele pega os nossos recursos que para os homens são, louvado seja Deus, como um nada, e transforma numa arma poderosa, porque Deus, Ele é Deus da vida da igreja, e na minha e na sua vida não é diferente. Aleluias. Eu poderia fazer algumas citações progressivas de homens da palavra do Senhor que venceram porque permaneceram firmados no alicerce da fé. Eu poderia falar de Noé, irmãos, que era um remanescente de uma geração corrupta, de uma geração imunda, que a Bíblia diz que o pecado do homem subia as narinas do Senhor. Então Deus usou Noé, mas ele teve que se disponibilizar das suas forças, louvado seja o nome do Senhor, e começou a construir uma arca para a salvação dele e da sua família. Aleluia, é isso que Deus faz. Talvez você seja o remanescente da tua família, o remanescente da tua casa, o remanescente do teu trabalho, o remanescente da tua rua. Ei, Deus sempre conta com os remanescentes que não se dobram, Deus sempre conta com os remanescentes que não se curvam. É por causa dos remanescentes que nós estamos aqui, é por causa dos remanescentes que a glória do Senhor se manifesta no meio do seu povo. Aleluias, que não se deixam dobrar. Eu poderia falar de Abraão, que a Bíblia diz que ele era um amigo de Deus, o pai da fé, saía da sua comodidade. Meu irmão, tu quer ver uma coisa difícil na vida do ser humano? É sair da comodidade. É sair da comodidade. É sair do conforto. É muito bom, pastor Paulo, nós adorarmos ao Senhor. É muito bom. Eu não estou aqui me colocando diferente disso, não. É muito bom estarmos na igreja, onde nós temos todo o conforto possível, todo o aparato possível. É bom demais. Aleluia. Mas às vezes o Senhor, Ele requer um pouquinho mais do seu povo. Sai da tua comodidade. O Senhor, às vezes, Ele que precisa fazer algo na minha vida e eu preciso sair da comodidade. Eu falo com o Senhor nas minhas vezes: Senhor, me tira da comodidade. Parece que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai ficando um pouquinho mais cansado e vai começando a ficar enfadado, irmãos. É porque nós precisamos mais uma vez pedir ao Senhor: meu Deus, me usa mais um pouquinho, Senhor. Me dê mais um pouquinho de força, de graça, de ânimo, Senhor. Porque nós estamos chegando no final dos tempos, ó Pai. E aquele que há de vir, virá e não tardará. E há de buscar um povo zeloso de boas obras. Ei, meu irmão, aleluia. Enquanto há fôlego, a vida em você, enquanto você se levanta, mesmo caído, cansado, abatido, fraco, louvado seja o nome do Senhor. Ei, a Bíblia diz lá em os Hebreus capítulo 11, que dos fracos o Senhor dá força, aleluia. Ele fala assim na sua palavra: para aqueles que venceram na fé, aleluia, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao
fio da espada a fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Ei, amados, Deus dá força ao cansado e multiplica a força àquele que não tem vigor nenhum. Talvez nessa noite Deus tenha reservado esses poucos minutos para poder renovar a tua força, renovar a tua energia, renovar a tua caminhada. Receba de Deus hoje a unção do renovo na tua vida. Ei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai renovar a tua caminhada, meu santo e minha santa. Aleluia, Deus vai renovar a tua caminhada, meu santo. Você não vai ficar prostrado, não. Esse momento de abatimento da tua vida vai passar. Esse momento, aleluia, de sofrimento vai passar. Já tem agendado na agenda do céu o dia e a hora que você vai entrar pela casa do Senhor e vai dar um culto de ação de graça, glorificando o nome de Deus pela sua vida. Creia tão somente. Creia tão somente. Aleluias. Porque o momento, o processo pode ser difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu já fui pastor de igreja também. Pergunta se eu quero ser. Pergunta se eu quero ser. Compromissos, agenda, testemunhos. O pastor tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Meus filhos não eram simplesmente crianças da igreja, eram os filhos do pastor. Minha esposa não era apenas a esposa, a irmã, era a mulher do pastor. Aleluias. Uma vez eu comprei um carro, trabalhei tanto para comprar meu carro, paguei financiado ali, paguei, vendi o que eu tinha. Foram me acusar que eu estava pegando o caixa da igreja. Vão te acusar, irmãos. Vão colocar o dedo. Os teus acusadores, eles estão aí, irmãos. Mas fique calado. Fecha a tua boca. Aleluias. Deixa Deus trabalhar. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu poder não mudou. Aleluias. Eu poderia falar, irmãos, de Moisés. Eu poderia falar da meretriz Raabe. Eu poderia falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel. Homens que em meio a uma geração, irmãos, idólatra, apóstata, em meio a uma geração idólatra que não queria mais manter os costumes e nem obedecer a palavra de Deus, se colocaram como remanescentes de uma geração. Aleluias. Ei, Deus não precisa da maioria para fazer a sua obra não, viu, meu santo? Deus nunca contou com a maioria para fazer a sua obra, não. Não. Deus sempre contou com a minoria. Deus sempre contou com a minoria. A minoria que é desprezada. A minoria que não tem uma agenda. A minoria que não tem mais aquela oportunidade, não. Deus não contou com a maioria, não, que vai ao vento favorável. Deus sempre contou com uma minoria teimosa. Aleluia. Uma minoria que para o mundo é atrasada. Uma minoria que para o mundo já não está mais concorrendo, vivendo, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que o mundo tem oferecido. Vamos mudar o nosso conceito, vamos mudar a liturgia, vamos mudar o culto. Irmãos, tu entra na igreja, não sabe se o culto é culto, não sabe se a pregação é pregação, não sabe se o louvor é louvor, não sabe se a adoração é adoração, não sabe se a língua estranha é língua estranha. Ei! Aleluias! Eu estava no meu trabalho na sexta-feira, e comecei a conversar com o irmãozinho lá, de uma congregação que não requer falar o nome. E de repente nós começamos a entrar num embate. E quando eu me vi, eu já estava falando uma coisa que eu não devia, eu estava discutindo com ele. Porque a igreja dele fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia isso. Eu falei, meu Deus do céu.
Que igreja é essa? Que pastores dão ensinamento desse jeito? Irmãos, eu fui criado dentro da Assembleia de Deus. Eu nasci dentro da Assembleia de Deus. Eu tive este privilégio. Tive a infelicidade de andar desviado pela minha adolescência, uma boa parte da minha juventude. Porque não obstante nós sermos criados dentro da igreja, significa que nós viveremos dentro da igreja. Eu tenho certeza que eu tenho uma infinidade de pessoas aqui que criaram seus filhos na igreja e hoje eles estão afastados. Mas o que nós tínhamos que ensinar, nós ensinamos, está na mão de Deus. E nós vivemos momentos difíceis, tempos diferentes daqueles que nós vivíamos. Nós não aprendíamos a fugir das lutas, irmãos. Meu pastor ele sempre dizia o seguinte: Dalmi, de luta não se foge, luta se enfrenta. Às vezes nós queremos fugir das lutas, porque é o caminho mais fácil, pastor Félix. Quando Elias estava ali, irmãos, Elias tinha feito algo tremendo. Elias era um homem que exercia o dom da fé. Não me lembro se eu falei da fé como um dom, daqueles 4 componentes da fé que eu falei, mas existe a fé como um dom. Não era fácil para aquele homem, depois de ter visto aquilo tudo, além de preparar o holocausto, ele mandou colocar água ali, ele tinha uma fé diferenciada. Glória a Deus. Nós víamos coisas que não víamos, não se fuja. Elias fez tudo aquilo ali, e de repente por uma palavra ele se refugia, e vai para o monte, se escondendo, talvez amedrontado, estressado, esgotado. Ei, eu sei que existem momentos que nós vamos precisar nos retirar. Existem momentos que não precisamos manutenir a nossa fé, o nosso momento de adoração com o Senhor. Mas não fuja da fé, não fuja da luta, não largue o teu trabalho, não largue a tua igreja, não deixa o teu cargo. Fica ali, ó, firme, com um fuzil na mão, como um sentinela, irmãos. Não fuja da luta. Nós temos alguns exemplos de vales na Bíblia. O vale da sombra da morte. O vale de Baaca, conhecido como vale de choro. E você sabe que na Bíblia, vale significa o quê? Luta. O vale de Inom, que foi usado pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo como uma metáfora do inferno. Vale dos Refaíns, onde as lutas ali, irmãos, eram habitáveis gigantes, os Enaquins, os Anzumins, seres antinaturais, abortivos. Ei, você vai precisar andar pelo vale para que você possa beber águas claras, vai precisar lutar com seres antinaturais, que você vai olhar e vai dizer assim: eu não tenho condições de enfrentar, e não tem mesmo. Aleluias. Nós não temos condições de enfrentar, mas se você utilizar as armas que o Senhor tem te dado, como nós lemos aqui, as armas da nossa vitória ou da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais para destruição de fortalezas. Ei! Aleluia! Eu nunca vi na minha vida alguém derrubar muralhas, irmãos, circulando de um lado para o outro e marchando, mas eles continuavam marchando, batendo o pé, marchando e obedecendo ao Senhor. Vai chegar um tempo, meu santo e minha santa, que a muralha da tua dificuldade vai ruir, ela vai abaixo, mas tão somente, aleluia, continue marchando
marchando, e fazendo a vontade de Deus. Ei, Moisés! Aleluia! A oração é uma outra arma, aleluia, que muda o curso da nossa trajetória. Irmãos, vivemos tempos difíceis, momentos de distração. A igreja está distraída, meu irmão. Nós estamos distraídos com a Copa do Mundo. Nós estamos distraídos com o Jogo do Brasil. Nós estamos distraídos com a maratona de série que vemos nos fins de semana. Nós estamos distraídos com uma série de coisas. Estamos. E a oração tem ficado de lado. Já dizia alguém, pouca oração, pouco poder. Pouca oração, pouca vitória. Nunca vivemos um tempo em que as experiências de oração têm sido tão escassas nas igrejas do Senhor. Você já precisou orar ao Senhor e precisar dele de uma resposta imediata? Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, tem que ser hoje. Senhor, não tem mais jeito. Aleluias. Eu hoje estava me lembrando que há 14 anos eu tinha um cunhado que ele estava para passar por uma cirurgia de retirada do fígado. Ele era um gordinho assim, fortinho. E aquele homem ficou, irmãos, irmão da minha esposa, ele ficou completamente desfigurado. Nós olhávamos para ele assim, eu falei assim, rapaz, quem viu aquele homem, quem vê ele hoje? As toxinas foram para o cérebro, pastor Moisés, e ele não se lembrava mais de nada. Até que um dia eu levei ele lá na minha casa, quando eu cheguei lá, ele estava assim, ó, no banheiro, e ele tinha acabado de urinar. Ele não sabia o que fazer. E sabe o que mais me entristecia? Foi que um dia minha filha falou assim, meu tio vai morrer. Eu falei assim, meu Deus, os meus filhos são tão apegados a ele. Senhor, tem misericórdia. E às vezes eu levava ele naquele hospital que tinha ali na Conde de Bonfim, ou então no Hospital dos Servidores do Estado. Tirávamos, irmãos, uma bombona de água da barriga, porque o fígado acabou dando cirrose. Não era de bebida, não. O fígado se dilacerou. E uma vez eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí um médico olhou para mim e falou assim, ele está nas mãos de Deus. Eu falei assim, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Sabe o que me vem à cabeça? Às vezes, quando está nas mãos dos homens, a gente não se desespera. Não. Mas quando alguém diz assim, olha, fulano está nas mãos de Deus, a gente, ai, meu Deus. Tinha que ser o contrário, irmão. Enquanto nós estamos nas mãos dos homens, nós corremos perigo. Mas a minha vida e a tua vida está nas mãos de Deus. A minha vida e a tua vida tem que estar na mão de Deus. Porque na mão do homem eu corro risco, irmão, mas se eu me colocar na mão de Deus, ainda que eu tenha que ir para o outro lado, eu estarei indo permissivelmente pela vontade do Senhor. Ei, já faz 12 anos que ele está operado, tá bom, tá andando, tá vivendo, sobreviveu, tá lá, tá vivo. Aleluia, porque, irmãos, ele estava nas mãos de Deus. Ei, a tua dificuldade hoje, o teu problema, talvez você deixou alguém em casa ali e fala assim, não tem mais jeito não. Para o homem não tem jeito mesmo não, mas para Deus tem. Porque o Senhor, irmãos, ele não se apega à condição do homem. Deus, ele não se submete ao tempo. Deus, ele não se submete à ciência. Deus, ele não se submete à física, irmãos. Deus, ele é ilógico. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, irmãos, ela aponta uma saída.
Oh, aleluia. Está lá Moisés, aquele povo marchando, irmãos. Olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha saído, olhava para trás, viu o exército. E olhando para frente vinha o mar. Aleluias. E de repente alguém diz assim para ele: por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Toca nessas águas. O mar se abriu. Xalabassui. E Israel passou. Porque clamas a mim? Toca nessas águas. Moisés está clamando por quê? O mar. Oh, xalabassurianda, labassuricanda, labassuricanda. Sabe o que acontece? Moisés já sabia que ele teria que atravessar o mar, mas não tinha outro jeito não, meu filho. Tem momento que a gente vai precisar sair do campo da oração e entrar no campo da ação. Não adianta só orar, não, tu tem que agir também. Não adianta ficar sentadinho, caindo chuva do céu, não, levanta, meu irmão. Começa a marchar, o mar está na tua frente, avança sobre as águas. Ei! Porque o Senhor vai fazer você atravessar lá do outro lado. E você vai cantar o hino da vitória, vai tocar o pandeiro de Miriam. Eu não sei o que vai acontecer não, ei. Continue marchando enquanto estiver atravessando pelas águas, porque Deus vai te dar a vitória. A oração te dá saída. Aleluias. Eu poderia falar da rainha Esther. Não tinha saída, irmãos. O decreto já havia sido assinado. Já estava tudo pronto. Estava tudo pronto. A forca já estava lá também. Esther orou ao Senhor, jejuou ao Senhor. Armas que estão disponíveis para nós. Aleluias. Ela denunciou aquele homem que por causa da sua vaidade queria destruir o povo de Israel, o povo de Deus, irmãos. Eu sei que os inimigos procuram ocasiões contra a tua vida. Aleluias. Mas permaneça firme, irmão. Não muda a tua direção, não. Se Deus falou, prometeu para você, vai acontecer. Deus pegou um homem de 100 anos e falou assim: olha, tu vai gerar um filho. Eu vou gerar um filho. É. Uma boizinha de 90 anos, uma debutante. Você vai ser mamãe. Você mamãe. Acreditaram em parte. Mas depois duvidaram, irmãos. Todas as vezes que eu duvido daquilo que Deus vai fazer pela minha vida, eu gero um Ismael. Entendeu o que eu falei? Toda vez que eu duvido daquilo que Deus tem para a minha vida, aleluia, eu roubo aquilo que já é meu, como Jacó fez. Todas as vezes que eu duvido daquilo que Deus vai me dar, eu começo a andar por sobre o mar e de repente eu começo a descer. E agora? Aleluia. Não duvide. Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Aleluias. Oração supera obstáculos. Josué estava numa luta terrível. Havia sido enganado pelos gibeonitas. Os gibeonitas o enganaram com palavras elogiosas. O teu inimigo, como dizia o pastor Íris e também dizia o pastor Paulo, né? Ele vem, né? O pastor Paulo diz isso também, né? Ele vem, com um sapatinho de lã. Pegaram Josué,
Enganaram Josué, fizeram Josué fazer um pacto com os gibeonitas. Pronto, agora não posso matá-los. Colocou-os como rachadores de lenha e carregadores de água. E ele saiu para defender o povo de Gibeão. Estava numa luta com aquele povo, ele precisava vencer aquela batalha. De repente ele fala assim: Sol! Josué capítulo 10, versículo 12. Sol, detenha-te! E lua, também detenha-te no vale de Ajalon. É isso que está escrito ali? Glória a Deus. O Senhor mudou a história. Ei, se precisar, Deus vai parar o sol, a terra, a lua, não sei, irmãos, para agir em seu favor, em favor da sua igreja. Ele tem poder para isso. Não mude a tua história. Continue perseverando. Ore. Armas que Deus tem nos dado. Fé, oração. Poderia falar outras armas aqui, mas eu quero falar apenas uma outra arma e a última para não enfadar os irmãos. Perseverança. Parece que perseverança e fé é a mesma coisa. Não é. Perseverança é você se manter acreditando. Perseverança significa você se manter em oração. Se manter na presença. Porque às vezes começamos muito bem. Às vezes iniciamos a caminhada muito bem. Mas não perseveramos. O inimigo mina as tuas forças. Ele arma laços para os teus pés. Ele arma situações que tiram você da presença de Deus. Ele arma tudo aquilo que você possa achar de ruim, inimaginável para a tua vida. Seja constante, continue perseverando, acreditando. A Bíblia narra que uma mulher entrou no templo, orou ao Senhor para que ele pudesse gerar um filho. Ana, irmãos, ela não arregaçou as mangas, ela não colocou o dedo na cara de Elcana e disse assim: vai lá, resolve esse problema, porque estou sendo afrontada, estou sendo humilhada, estou sendo tripudiada. Não, ela orou e perseverou em oração. Ei, irmãos, a história de Samuel começa com a oração da sua mãe. Aleluia. Talvez nós sejamos alguém aqui que um fruto de oração da minha mãe, da tua mãe. Existirão promessas, irmãos, que nós não conseguiremos ver. Resposta de oração que nós não conseguiremos ver, mas eu creio que as minhas orações não têm sido, aleluia, lançadas ao vento, elas têm sido colhidas e recebidas pelo Senhor, que no tempo certo, na hora certa, no dia certo, Ele vai te abençoar. Aleluia. E depois que você receber tudo isso, eu vou dizer alguma coisa para que você possa limpar o teu armamento. Quem é militar aqui sabe que quando a gente usa o armamento, né? A gente depois precisa ali limpar, né? Não é verdade? Seja grato. Depois que você receber tudo isso, seja grato. Seja grato pelo que o Senhor fez por você. Seja grato de onde Ele te tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Os meus pecados me envergonham quando me lembro deles. Mas a Bíblia diz que o Senhor deles não se lembrará mais. E lançou no mar do esquecimento. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele fez pela sua vida. Use as armas que o Senhor tem te dado, para que nós enfrentemos os desafios reais, porque o teu inimigo e o meu inimigo, ele é real. Que Deus possa abençoar a sua igreja. Amém, irmãos? Deus possa abençoar o seu povo. Muito obrigado, pastor Moisés. Deus abençoe o senhor. Presbítero Ailton.